O DESC 2017 matemática, questão 9, falava o seguinte: considere na figura 2 o quadrado ABCD inscrito na circunferência de equação x² mais y² menos 6x menos 10y mais 25 igual a zero. E o quadrado EFGH circunscrito à circunferência de equação x² mais y² menos 4x menos 10y mais 4 igual a zero. Com base nessas informações, e na figura 2, analise as sentenças. 1. A diferença das áreas dos quadrados EFGH e ABCD é 82 unidades de área. Primeira coisa, seria interessante todo mundo lembrar, né, que para a gente obter essa equação geral da circunferência, se nós tivermos um plano cartesiano, escolhermos um ponto como sendo o centro da circunferência, x do centro, y do centro. Imaginamos a circunferência, pegamos um ponto da circunferência, um ponto genérico de coordenadas x e y. A distância entre esses pontos, o centro e um ponto genérico da circunferência, é o que a gente chama de raio da circunferência. Dá para imaginar um triângulo retângulo pequenininho ali, né? E fazendo Pitágoras, o raio ao quadrado que é a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é x menos x do centro, o outro cateto é y menos y do centro. Se a gente faz a propriedade distributiva, que aliás, né, o produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente organiza essa expressão, x² mais y², menos 2 vezes x do centro, menos 2 vezes y do centro, mais x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Essa é a forma geral da equação da circunferência. É que, se eu não estou enganado, até tinha no formulário. Deixa eu verificar aqui se tinha no nosso formulário. Não sei se o formulário fica antes ou depois. Na verdade eu não vejo essa expressão no formulário, ou vi. Achei a expressão, a distância entre dois pontos. Então, a partir desta expressão que está no formulário, o aluno poderia obter a equação da circunferência, né? A forma geral da equação da circunferência. E o aluno que já praticou bastante, ele já até sabe isso de cabeça. Observe então que se eu comparo aquela parte ali, menos 6x, com menos 2 vezes x do centro, menos 6x dividido por menos 2x é igual a x do centro. X do centro é igual a 3. Então eu obtive o x do centro de uma das circunferências e eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Eu só vou dividir por menos 2, na verdade. Menos 10 dividido por menos 2, eu obtenho o y do centro, que dá 5. Sacou a ideia? Então, já que o x do centro está multiplicado por menos 2, eu divido por menos 2 para recuperá-lo. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2, x do centro é 2. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5, y do centro é 5. Beleza? Como é que a gente obtém agora o raio das circunferências? É só perceber que o termo independente na forma geral da circunferência é x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r ao quadrado. Então, já que o termo geral deu 25, eu escrevo que x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 25. Como eu sei que o x do centro é 3 e o y do centro é 5, eu vou descobrir o valor do r ao quadrado. Esse eliminou com esse. 3 ao quadrado é igual a r ao quadrado, r igual a 3. Descobri que o raio da menor circunferência é 3 unidades. Se eu for fazer a mesma coisa para outra circunferência, o termo independente da outra circunferência ficou 4, certo? Sendo que o x do centro era 2 ao quadrado e o y do centro continuava sendo 5 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 4 eliminou 4. Vai ficar então, menos passou mais, 5 ao quadrado igual a r ao quadrado. Vou chamar de rzão porque a circunferência é maior. Deu 5. Pronto, agora eu obtive o x do centro e o raio das circunferências fornecidas. Certo? O aluno, que já está bem fera nessa parte, né? Ele faz isso muito rapidamente, sem ter que demonstrar, como nós fizemos, a origem dessa expressão, né? A origem da fórmula geral da circunferência. Agora que nós já obtivemos os centros das circunferências e os raios, nós podemos voltar à análise do problema. Ele disse que o primeiro quadrado ele era inscrito ou circunscrito. Vamos ver.
O primeiro quadradinho, ele disse que ele era inscrito na circunferência. Então tem uma circunferência e o cara está inscrito nela. Que relação existe entre o raio da circunferência e o lado do quadrado? Na verdade, ó, o raio da circunferência, o diâmetro da circunferência é a diagonal desse quadrado. Bom, então eu posso dizer, né, a gente sabe que o lado do quadrado está relacionado com a diagonal da seguinte maneira. A diagonal de um quadrado é raiz de 2 vezes o lado. E já que a diagonal é o diâmetro da circunferência, 2 vezes o raio, 2 vezes 3, 6. O raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, o L desse quadrado menor fica 6 raiz de 2 sobre 2, ou 3 raiz de 2. Esse é o lado do quadrado menor. Vou escrever aqui no cantinho então. Lzinho deu 3 raiz de 2. Já o outro quadrado, ele é circunscrito à circunferência. Então tem uma circunferência e ele está circunscrito a ela. Então eu sei que o raio da circunferência é a metade do lado do quadrado Lzão. Ou Lzão são 2 vezes o raio da circunferência. E como o raio da circunferência maior é 5, o lado do quadrado maior é 10. Lzão igual a 10 unidades de comprimento. Agora a gente conhece já bem esses quadrados, a gente pode ir analisar as afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: a diferença das áreas dos quadrados EFGH e ABCD é 82 unidades de área. O primeiro quadrado, o quadrado maior, né, 10 vezes 10, 100 unidades de área. O segundo quadrado é L raiz de 2, que multiplica L raiz de 2. 3 vezes 3, 9, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 dá 18 unidades de área. Então a diferença daria de fato 82 unidades de área, o que torna o primeiro item verdadeiro. No segundo item, se os lados do quadrado EFGH forem paralelos aos eixos do plano cartesiano e as diagonais do quadrado ABCD então ele está dizendo o seguinte: essa diagonal é paralela ao lado do quadrado, essa diagonal aqui também é paralela, ela é vertical, paralela ao lado desse quadrado. E o plano cartesiano também, o eixo Y é paralelo a esses lados e o eixo X é paralelo a esses outros lados. Aí ele quer que eu calcule a área do triângulo EAB. EAB, esse triângulo aqui. Olha, o lado desse quadrado eu sei que mede 3 raiz de 2. Se eu descobrir essa alturinha aqui, ó, certo? Se eu descobrir essa altura H, eu faço base vezes altura dividido por 2. Como é que é a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A área que ele quer que dê seja 12 unidades de área. A base é o lado do quadrado, que é 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. H sobre 2. Então eu descubro 2 vezes 12 dá 24, que divide 3 raiz de 2. A altura H deve ser 24 dividido por 3, 8, sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar esse 8 sobre raiz de 2 por raiz de 2. H igual, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 4 raiz de 2, certo? 4 raiz de 2, raiz de 2 é 1.4 mais ou menos, né? Vezes 4, 1.4 vezes 4 dá 2.6. Essa altura é 2.6, teria que ser. Então eu teria que verificar a distância entre esse ponto E e esta reta AB, né, que passa por esse segmento AB. Se eu descobrir que a distância entre esse ponto e essa reta for 4 raiz de 2, está correto. E no formulário nós temos a equação da distância entre ponto e reta que nós poderíamos usar, né? Como isso vai dar um pouco de trabalho, vamos confirmar o item 3 que está mais fácil e a gente finaliza depois verificando se essa altura desse triângulo ABE é de fato 4 raiz de 2. O item 3 falava: a soma dos perímetros dos quadrados ABCD e EFGH é 52 raiz de 2. Vamos ver? Esse quadrado aqui tem lado 3 raiz de 2. Vezes 4 dá 12 raiz de 2 o perímetro, certo? Já esse outro cara tem lado 10. 10 vezes 4 daria 40. Então é 12 raiz de 2 mais 40. Ele disse que dava 52 raiz de 2. Não, que absurdo! Então, de fato, nós vamos ter que conferir o item 2, verificando se essa altura desse triângulo é 4 raiz de 2.
Para a gente poder fazer essa conferência, vamos abrir espaço aqui. Nós sabemos qual é a fórmula da distância entre ponto e reta. A distância entre ponto e reta, nós fazemos da seguinte maneira. É módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C, onde A, B e C são os coeficientes da equação geral da reta, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Como eu já sei, na verdade, né, o ponto E. O ponto E eu consigo obter ele porque eu sei o x e o y do centro da circunferência que deu origem ao quadrado maior. Quadrado esse que estava circunscrito. Então eu tenho o centro da circunferência e eu tenho o quadrado circunscrito. Como o centro da circunferência era 2 para x e 5 para y, então eu consigo achar essa coordenada daquele ponto E, né? Porque o raio da circunferência é 5. Então 5 menos 5 aqui daria 0 e 2 menos 5 daria menos 3. Menos 3. Então eu sei que é menos 3 para x e 0 para y, a coordenada do ponto E. Então a coordenada do ponto E nós já resolvemos. Eu só preciso descobrir agora as coordenadas dos pontos A e B para poder descobrir a reta que passa por esses pontos A e B. E aí sim, assim, achar a distância entre esse ponto e essa reta para verificar se dá o valor que ele disse. Certo? Vamos pensar agora então no quadrado menor. No quadrado menor, que era um quadrado que estava inscrito na circunferência. Circunferência, o quadradinho estava inscrito, certo? O centro dessa circunferência nós descobrimos, era 3 para x e 5 para y. Então já descobri duas coordenadas, né? O ponto A eu sei que tem coordenada y 5 e o ponto B tem coordenada x igual a 3. Só falta eu descobrir as outras coordenadas. A diagonal do quadrado, nós tínhamos visto que essa diagonal tinha dado o próprio raio, né? O raio seria metade diagonal, isso aqui é 3, o raio da circunferência. Então, 5 menos 3 daria 2 e 3 menos 3 daria 0. Então as coordenadas do ponto A ficaram 0 e 5, 0 para x, 5 para y, e as coordenadas do ponto B ficou 3 para x, 5 menos 3 e 2 para y. 2 para y. Certo? Agora que nós sabemos as coordenadas dos pontos A e B, nós podemos descobrir a reta que passa por esses pontos. Certo? Para descobrir a reta que passa por esses pontos, basta a gente lembrar que a equação da reta é y igual a ax mais b. Vou substituir o ponto 0,5. O ponto 0,5. Vou substituir o ponto 3,2. Opa, o ponto 0,5 foi substituído errado. O 5 é o y e o 0 é o x. Então eu já descubro que o b, o coeficiente linear dessa reta, vale 5. Vamos substituir o outro ponto. 2 para y e 3 para x. O b nós já sabemos que vale 5. Mais passa menos, 2 menos 5 dá menos 3, que divide por 3, descobriu o coeficiente linear. O coeficiente linear deu menos 1. Menos 1. A forma reduzida da reta que passa pelos pontos A e B ficou menos 1x mais 5. Só que para a gente poder usar a distância entre ponto e reta e determinar a altura do triângulo, nós temos que ter a forma geral. Então eu vou jogar todo mundo pro lado de lá. Vai ficar x mais y menos 5 igual a 0. Essa é a forma geral. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 5. Agora a gente pode substituir esses dados ali para poder descobrir a distância entre o ponto E e a reta que passa pelos pontos A e B. Certo? Se der 4 raiz de 2, verdadeiro. Se não der 4 raiz de 2, vai ficar falso. Vamos arrumar mais um espacinho, não precisamos mais das coordenadas dos outros pontos. Ficamos assim,
Distância entre ponto e reta é igual módulo de 1, que é o cara que multiplica o x na forma na equação geral da reta, vezes x do ponto. Quem é o x do ponto? É menos 3 vezes menos 3, mais o ponto B, o valor de B é 1, vezes y do ponto, que é 0, mais o C, que vale menos 5, mais menos 5. O módulo disso dividido por raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Distância é igual. Menos 3 ali zerou, menos 5 com menos 3 dá menos 8. Módulo de menos 8 dá 8. 8 que divide raiz de 2. Vamos multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. D igual 8 raiz de 2 sobre 2 deu 4 raiz de 2. Esta é a altura do triângulo ABE, que é quanto tinha que dar para a área dele dar os 12 unidades de área. Então nós confirmamos que o item 2 era verdadeiro. Trabalhoso esse item 2, hein? Meu Deus! Então ficamos com 1 e 2 verdadeiras. A de amor. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Se não tivesse bem de geometria analítica aí, hein, cara, ia dar encrenca nessa questão, de certeza. Muito bonita a questãozinha. Um beijo a todos, bons estudos e até a próxima.